Oi, aqui quem fala é Maria Clara Alves Fonseca e eu sou do grupo da Ana Paula Silva de Abreu, Débora de Oliveira Fernandes, Guilherme Pereira de Moura, Heitor Castilho de Araújo Neto, Yara Niquim Ramos Lima, Luísa Lara Duval e Ronan de Jesus Andrade. Hoje eu estou aqui com alguém mais que especial para mim, meu irmão Bernardo Henrique Fonseca, diretor responsável do BHF Studio, o qual projeta as agências da Cooperativa de Crédito Sicó Berenito e também diversos outros projetos pelo Brasil. Mas também, nas horas vagas, é um grande ativista da causa LGBTQIA+. Bernardo, se apresenta pra gente, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, é isso, né? Meu nome é Bernardo, eu tenho 34 anos. Me descobri gay há não muito tempo, eu acho que demorei um pouquinho para isso, mas eu sou um gay extremamente feliz, adoro isso, adoro esse convívio, realmente levanto a bandeira dessa causa. Utilizo os pronomes masculinos, né, dele e ele, mas é isso. Nesse momento da entrevista, a gente vai passar para uma perspectiva um pouco mais social. Então, B, qual que é a sua impressão sobre o tratamento das pessoas LGBTQIA+, no seu ciclo pessoal, no seu trabalho e até mesmo no Brasil em geral? Então, é até uma coisa que eu defendo bastante, principalmente no meu ciclo social, porque eu sou muito bem recebido, eu sou muito bem acolhido e sempre fui. Mas eu participo de um ciclo social que eu posso chamar talvez de uma bolha. Os meus clientes são clientes, na sua grande maioria, de elite, e a gente acaba convivendo, né, com as pessoas que a gente está ali todos os dias, tanto no trabalho quanto na faculdade. Então, essas pessoas que me rodeiam, assim, elas têm um esclarecimento social relativamente bom. E eu falo relativamente porque como a gente vive dentro dessa bolha, que eu posso dizer assim, é uma bolha privilegiada, onde, principalmente no meu caso, né, eu tenho um status social muito interessante, eu tenho uma profissão que não é uma profissão estigmatizada, eu consigo desenvolver o meu trabalho em diferentes áreas, eu atendo públicos diferentes, eu converso com pessoas diferentes, e isso me dá um certo como é que eu, um status social mais interessante. Então eu acabo deixando de lado essa questão da homossexualidade como um estigma da minha vida. Mas eu vejo isso no meu meio social, que às vezes existem algumas questões que são um pouco, não seria preconceituosas, mas é uma coisa meio cultural, assim. A gente vem de uma essência machista na sociedade, né? E que isso é transmitido do filho, do pai para o filho ou filha, né? De uma maneira até não maldosa, né? Isso acaba passando mesmo. Então eu bato muito isso nessa tecla no meu meio social, por exemplo, para defender, inclusive, da gente olhar um pouco além, sabe? Levantar um pouco a cabecinha para cima do muro que circula a nossa segurança ali. E de uma maneira geral, no Brasil, e aí o Brasil foge um pouco dessa bolha, né? Porque a gente fala de uma bolha que não é essa privilegiada, né? O Brasil, ele participa de uma situação muito complicada para a sociedade LGBTQIA+, hoje, porque as pessoas, elas sofrem muito. E eu vejo que cada passeata do orgulho gay, que eu faço questão, inclusive, de prestigiar todos os anos, é hoje o maior encontro da América Latina, né? Eu acho que cada vez que acontece alguma coisa, que existe alguma forma que pode ser chamada até de ridicularização da sexualidade, eu acredito que são as pessoas jogando a corda um pouco mais lá pra frente, porque a gente sabe que essa corda vai voltar, e pelo menos que ela volte menos e a gente consiga avançar mais um passo. Então eu acho que de uma maneira geral, no Brasil, é uma situação um pouco complicada. Tratar com as pessoas, você até usou uma palavra, tratabilidade. Você considera que isso pode ser algum impedimento ou algum desafio relacionado à sua sexualidade? Você já sentiu isso na sua área de trabalho? Cara, então, eu acho que sim. Eu acho que pode ser sim. Eu nunca senti, porque eu sempre deixei muito claro, desde o dia que eu me entendi gay, eu sempre deixei isso muito claro para todas as pessoas, porque eu realmente gosto muito da maneira que eu sou. Não tenho problema nenhum com isso, nunca tive, nem eu, nem a minha família, nem os meus amigos.
Mas eu acredito que para algumas pessoas isso mexe. E eu vejo que às vezes no meu ambiente de trabalho, até não não de maldade, mas as pessoas têm um certo preciosismo ou uma maneira diferente de tratar e de falar. Agora nós vamos para a parte final da entrevista com sugestões de como o Bernardo tem a percepção da comunidade LGBT na sociedade, como deveríamos introduzi-la de maneira mais comum mesmo na sociedade. E já puxando um gancho no que a gente estava falando sobre o fundamentalismo religioso e combater isso, né, eu acho que é um dos principais tópicos atualmente, como que é a questão da visibilidade LGBTQIA+, em mídias e na cultura popular, e como que ela pode influenciar na aceitação da sociedade? Então, um ponto crucial aí para esse momento de aceitação é a conscientização. Nós existimos. E essa percepção da existência desse ser, né, desse grupo, é de suma importância. Então, veicular isso nas mídias, né, e escancarar isso ao público de uma maneira geral, é falar, olha, nós existimos. Existe isso não é uma patologia, são pessoas, né? São grupos, são comunidades, são seres atuantes e que merecem, devem, né, ser respeitados, enfim, por simplesmente existir, né? O fato da existência, né, já torna tudo... A gente já existe e merece ser respeitado, e já somos seres de direitos e deveres. Já Enfim. demos um grande passo, né, nessa questão da equidade mesmo para a comunidade LGBT. Que antes realmente éramos considerados uma patologia e agora temos uma sociedade mais como falar, aceitada, não aceitada a palavra, mais receptiva, mais receptiva, enfim, sobre isso. Sobre um conselho em relação a um indivíduo em alguma situação de vulnerabilidade relacionada a esse contexto, como você acha que a gente poderia, conversar sobre isso? Cara, então, eu costumo falar isso para algumas pessoas que eu conheço e que estão nesse momento, né, de descoberta ou de autoaceitação, enfim. Para mim, a maior das questões é deixar muito claro, e isso para mim é uma sugestão real, assim, isso tem que ficar muito claro. A homofobia, ela não tá em você, ela tá no outro. Isso, de fato, é uma patologia, e ela tá no outro, ela não tá em você. Então, não sofra o preconceito. As pessoas podem ser preconceituosas, elas podem ser homofóbicas, elas podem ser estúpidas, enfim. Enquanto a gente ainda tá no âmbito verbal, né, sem partir para agressão, enquanto ainda é um âmbito verbal, não sofra a homofobia. Então, a pessoa ser homofóbica é um problema dela. Deixe isso com ela, não pegue isso pra você. Eu acho que isso pra mim é a maior questão. E que foi pra mim um ponto chave, assim. Eu, de fato, nunca sofri nenhum tipo de homofobia. Mas já me trataram com homofobia. E, na sua opinião, principalmente como líder, né, da BHF Studio, como você lida e como você acha que é importante a representatividade LGBTQIA+, numa liderança de empresa, num patamar de grandes projetos? A gente já tinha tocado um pouco nesse assunto, mas você poderia falar mais pra gente? É de suma importância. Quebrar esse estigma, né, de que o gay vive de subemprego é importante. Por uma questão social mesmo, de luta, de ganho, né? Bater no peito e falar, a gente existe, nós somos capazes, né? Somos extremamente capazes. Inclusive, eu tenho pra mim, e não é modéstia e nem falsa modéstia, né? Que gays são seres, inclusive, evoluídos. A gente detém de uma clareza pessoal muito legal, assim. A gente destravou algumas coisas na nossa matriz, né?
que são questões muito importantes da sociedade, né, da cultura que a gente está inserido, enfim, questões antropológicas até, a gente conseguiu destravar, driblar isso e mostrar que essas pessoas não sofrem de desvios de personalidade ou que tem uma patologia é muito importante. Então, ocupar esses cargos de liderança e levantar a bandeira mesmo nesses espaços é de extrema importância. Eu faço isso sempre porque eu tenho o maior orgulho de fato disso, e enquanto eu puder levantar essa bandeira e mostrar que na minha posição eu ainda assim sou respeitado, desenvolvo um trabalho legal, sou valorizado por isso, eu acho que de uma maneira pequena, claro, mas eu acho que isso encoraja outras pessoas a sair daquele momento ali de também achar que o próprio gay, ele também, porque eu mereço um subemprego, porque a sociedade, porque eu sou uma subpessoa nessa sociedade que a gente tem opressora, né? Então na hora que ele vê alguém ali, ele fala, pô, não é bem assim, talvez o cara, sabe, subiu, escalou, cada um tem o seu grau de dificuldade, mas eu acredito que esse reflexo é muito importante para influenciar outras pessoas. E não só influenciar outras pessoas a querer alcançar aquele lugar ali, né, a estar naquele patamar, a saber que aquilo ali é possível, como também mostrar para as outras pessoas, para os opressores, né, enfim, para essa outra galerinha aí, de que né, a opressão deles, o fascismo deles, o fanatismo deles não está segurando ninguém de viver. A vida continua independente dos desejos deles. Ao final da entrevista, eu fui escutar os áudios que obtivemos durante a entrevista e eu percebi que o Bernardo se referiu boa parte da entrevista à comunidade LGBT apenas como gay. Mas eu quero deixar claro que quando ele fala gay, é apenas um modo de falar de toda a comunidade LGBT, porque é um modo que nós, pessoas da comunidade LGBT, nos referimos muitas vezes, utilizando gírias, enfim, utilizando menos siglas, mas que fique claro que é sobre toda a comunidade LGBT. Enfim, galera, ficamos por aqui. Esse é o nosso trabalho de direitos humanos sobre a comunidade LGBT e sobre uma pessoa da nossa cidade, da nossa região, influente na comunidade.